nós vamos conversar com o tenente-coronel aposentado da PM de São Paulo, mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP e doutor em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP, Adilson Paes de Souza. Bom dia, Adilson. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos que nos escutam. Tudo bem? Tudo certo, a gente sempre brinca aqui, né? Dentro do possível nesse contexto brasileiro. E ontem nós tivemos mais um episódio emblemático que foi a morte de Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos, durante uma operação policial em Águas Lindas de Goiás. Segundo o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Alexandre Ramagem, ele teria resistido à prisão e por isso acabou sendo baleado, alvo aí de 38 disparos. Ao todo, as buscas por Lázaro mobilizaram mais de 270 agentes das forças de segurança e custaram durante esses 20 dias 19 milhões de reais, mas teve como resultado morte. É possível considerar essa operação bem sucedida, Adilson? Em nenhum aspecto é possível considerar isso. Um efetivo enorme de policiais, um gasto de dinheiro público absurdo para virar uma caçada com o extermínio de uma pessoa. E é extermínio mesmo, porque as fotos do corpo do rapaz com os tiros, nós temos aí, né, vários disparos na altura do peito, na altura do coração, em círculo, né? E já tem relatos da Secretaria de Goiás, informação oficial, dizendo que ele recebeu mais de 38 tiros. Quer dizer, em nenhum aspecto, tanto tempo, tanta gente, numa área delimitada, digamos assim, e aconteceu o que aconteceu, e o pânico na população. O pânico não foi só o Lázaro que causou, não. Ele causou pânico, ele causou mal para a sociedade. Ele é uma pessoa que não merecia viver em convívio da sociedade, ele devia ser preso, tudo mais. Aliás, foi foragido do sistema prisional e não foi recapturado. Ninguém aqui está defendendo ou querendo transformar Lázaro numa pessoa inofensiva. Não, nem um pouco isso aí. Mas, por sua vez, as forças policiais também trouxeram transtorno para a população, insegurança, medo. Há relatos de maus tratos a pessoas que professam religiões, o credo em religião de matriz africana. Há relatos de maus tratos, de abusos. Boa parte da imprensa colaborou com isso, criando um clima de pânico, de terror. Já traçaram o perfil do Lázaro como um monstro que merecia ser eliminado. Foi um fracasso em todos os sentidos. Agora, algumas autoridades disseram que a morte do Lázaro trazia segurança para a população local, mas não é exatamente o contrário, Adilson, porque há indícios, inclusive, de que o Lázaro não agia sozinho, ele não só foi acobertado, como inclusive poderia ter praticado alguns dos atos criminosos cometidos a mando, né, dentro de algum tipo de esquema ali, inclusive de questão de especulação imobiliária na região. Quer dizer, a morte dele não acaba impedindo que as investigações a respeito desses esquemas se aprofundem e, no fim das contas, que esse tipo de ação possa continuar ocorrendo? Sim, sem dúvida. Se morte fosse sinônimo de segurança, Glauco, é o que eu sempre falo, o Brasil seria melhor que a Noruega. E eu faço essa comparação com a Noruega porque a Noruega, segundo a Organização das Nações Unidas, é a primeira colocada. É o melhor lugar para se viver. É o primeiro colocado no IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então, se matar resolvesse a questão, o Brasil seria melhor que a Noruega. E Glauco, veja bem, esse discurso nós já vimos em outros episódios com outras polícias, com mortes. É, Num primeiro momento, as autoridades aplaudem porque elas estão jogando para a plateia, elas estão exercendo um populismo da pior espécie possível, pensando em angariar votos, turbinar a popularidade, mas é só a hora que esfria, os fatos começam a esfriar, começa a passar um certo tempo e a verdade com o que realmente aconteceu começa a vir à tona, você vai começar a perceber um distanciamento dessas autoridades. Nós já vimos isso. Primeiro apoia e depois fala que eu não fui bem informado, eu fui traído, eu não estava. Me informaram errado, e aí jogam as pessoas para a cova dos leões, digamos assim. Nós já vimos isso.
E eu queria lembrar aos policiais que fizeram isso que a ocorrência não terminou ontem. O crime de homicídio ele prescreve em 20 anos. Em 20 anos, a situação política do país pode mudar e o promotor do caso, com competência no local, com a competência estabelecida para apurar o caso, pode mudar, os ânimos podem mudar e alguém pode simplesmente aplicar a lei e denunciar os policiais por homicídio qualificado. Eles poderão ser julgados e condenados. Tem 20 anos para isso acontecer. Não é uma situação confortável para os policiais que hoje são tratados como heróis e como os solucionadores de todos os problemas da segurança pública. Agora, de que forma esse aplauso das autoridades que você mencionou, Adilson, acabam legitimando esse tipo de ação policial, sendo que a gente sabe que no Brasil a violência policial ela tem endereço, né? Ela tem cor, inclusive, ela atinge principalmente a população negra e periférica do país. Então, esse tipo de legitimação, que impacto tem para que continuem ocorrendo crimes no âmbito da polícia contra essa população, Adilson? Instaura-se o Vale Tudo, em nome de uma tal guerra para promover a segurança pública, que não é nem guerra e nem segurança e nem pública, né? Atua como estímulo e permissão para os policiais fazerem isso. Eu creio que há grande chance de nós experienciarmos um aumento na letalidade policial logo após esse fato. Porque os policiais vão ser estimulados, amparados e protegidos para agir assim. Agora, você falou da questão do Ministério Público, né, que o crime de homicídio prescreve em 20 anos e que pode ser que mude aí o cenário e que haja uma apuração. Mas o que a gente vê no Brasil, infelizmente, é a omissão do Ministério Público, né, que deveria, por função, por dever constitucional, inclusive, ser um fiscal da ação policial. Mas hoje o que a gente percebe é que existe uma parceria, inclusive, uma parceria, às vezes, até no sentido da ação em relação a questões que estão relacionadas aí à violência policial. É necessário que se mude também essa postura do Ministério Público, Adilson? É preciso que o Ministério Público apenas e tão somente faça cumprir as suas missões constitucionais. Ele tem que ser independente, ele tem que ser imune a qualquer tipo de pressão ou qualquer outro tipo de relacionamento nocivo à sua independência, para fazer cumprir as suas missões constitucionais, para fazer valer as regras do Estado Democrático de Direito, para exercer efetivamente o controle externo da atividade policial. Infelizmente, pesquisas, e eu falo aqui do Estado do Rio de Janeiro, há pesquisas publicadas que indicam que o Ministério Público tem sido um parceiro muito efetivo nessa empreitada letal da polícia. Tem uma pesquisa que indica que 99,2% das ocorrências com morte praticadas por policiais no estado do Rio de Janeiro são arquivadas a pedido do Ministério Público e referendadas pelo Poder Judiciário. Então nós temos aí um Ministério Público militarizado, na pior acepção do termo, que abraça essa política da eliminação do inimigo da sociedade, da eliminação de pessoas como medida eficaz de segurança pública. E isso é um equívoco porque corrói cada vez mais as bases do Estado e cada vez mais nós percebemos que nós não vivemos no Estado democrático de direito, que as nossas garantias fundamentais estão sendo minadas cada vez mais, todos os dias, e isso não nos põe ninguém, mesmo esses policiais e essas pessoas que apoiam esses policiais em segurança de vida e em segurança institucional. Estamos todos sob perigo. Agora, Adilson, você citou também a questão da imprensa, né? E a gente vê a mídia não só por meio de programas de cunho policial que fazem apologia da violência, que celebram quando alguém é morto numa operação, mas também da mídia tradicional normal, né? Porque ontem, por exemplo, até vazou ali uma imagem de uma repórter dançando, né? Enquanto se falava ali da operação policial, ao fundo de uma outra reportagem de uma outra emissora. Como que a imprensa acaba colaborando para esse clima de legitimação de ações policiais que são, no mínimo, para dizer o mínimo, questionáveis, Adilson? A imprensa tem um papel fundamental na manipulação das massas.
Assim como teria um papel fundamental na emancipação das massas. E toda a propaganda necessita de meios para difundir os seus valores, as suas ideias e atingir o maior número de pessoas e controlar essas pessoas. É isso que se presta essa imprensa. Ontem eu vi órgãos de imprensa tradicionais, famosos, compraram a narrativa do governo de caçada, de troca de tiros, de confronto. Caçada e confronto foram as duas palavras que eu mais ouvi. E ignoraram os fatos, onde você tem 270 policiais, não sei quantos policiais estavam envolvidos no fato, mas não eram 2 ou 3, cuja versão é que o rapaz estava numa moita muito fechada, cercado. Ele foi morto com mais de 38 tiros e muitos deles na altura do coração, formando um círculo, que passa muito bem uma mensagem aí, tem algo aí reverberando. Quer dizer, o observador o mais incauto possível, ele vai perceber que tem algo errado nessa narrativa. E a imprensa, boa parte dela, ela comprou essa narrativa no sentido de legitimar a atuação estatal e atua assim como um fator de massificação, de controle das massas. E isso é perigosíssimo, né? Porque com a massa controlada, dominada, tudo pode acontecer de ruim. Inclusive, não só a imprensa compra a versão dos policiais, às vezes sem qualquer tipo de questionamento, como o Ministério Público, como você falou, Adilson, e o próprio sistema de justiça, o nosso judiciário. Porque quando a gente observa, por exemplo, as condenações penais no Brasil, percebe que muitas vezes, em muitos processos, principalmente aqueles relacionados a tráfico de drogas, a única testemunha é o policial que efetuou ali a prisão. E isso não acontece no sistema de justiça de diversos outros países. É necessário ter mais elementos para efetivar esse tipo de condenação. Então aqui a polícia no Brasil é muito autonomizada e tem muita voz no sentido da legitimidade dentro do sistema de justiça, Adilson. Sim. Glauco, vamos fazer um paralelo com a pandemia? Nós temos personalidades públicas dos mais variados graus, com suspeitas de envolvimento de corrupção, com manipulação de dados, com obstrução de justiça, estão livres, estão soltas, têm todas as suas garantias fundamentais asseguradas. O princípio da presunção de inocência vale até a última instância, e isso que deve valer, é isso que deve valer, não tá errado. E nós temos outras pessoas que não têm o mesmo princípio de inocência garantido, não estou aqui falando do Lázaro, né? Mas que são criminalizadas e rotuladas como animais. Para alguns é garantido o status humano com todos os seus direitos. Para outros, existe uma despersonalização, torna essas pessoas em animais, em bestas feras, em objetos que podem ser descartados. Nós temos 2 sistemas judiciais muito bem definidos nesse país, que geram e acirram ainda mais uma questão de desigualdade e que refletem práticas policiais totalmente diferentes. O Lázaro praticou crimes gravíssimos, Glauco, gravíssimos. Ele não poderia viver em sociedade, ele tinha que ser preso e se houvesse um laudo atestando uma incapacidade mental, uma periculosidade, que ele fosse internado pelo tempo que fosse necessário, nem que fosse para passar o resto da vida dele internado numa instituição para esse fim. Mas nós temos um presidente da República que humilha as pessoas, que brinca com o sofrimento, que faz de tudo e fez de tudo para que nós atingíssemos mais de 500 mil de pessoas, e não acontece nada. É blindado, é protegido. Né? Quer dizer, Glauco, pobre, preto, é tratado como animal. O outro, branco, classe média alta, rico, ocupa um cargo importante, é tratado como um ser humano que merece o benefício da dúvida e todas as garantias constitucionais. Um matou 4, 5 pessoas, praticou estupro. O outro, com as suas ações e omissões, foi responsável por mais de 500 mil de mortes. Não tem como negar isso. Destruiu a nação, aparelhou instituições públicas e continua muito bem fazendo as suas ações nefastas contra os interesses dos cidadãos brasileiros, de todos os cidadãos brasileiros. Então nós temos que parar para pensar que justiça é essa.
onde a polícia é apenas a ponta do iceberg. É isso que nós temos que pensar. A polícia mata, mas não mata sozinha. Nós temos um Ministério Público conivente, um Judiciário conivente. Nós temos governadores do Estado que estimulam essa ação e são coniventes. Nós temos legisladores que poderiam adotar medidas de controle e de proteção, até mesmo para a saúde psíquica dos policiais, que se omitem e são igualmente coniventes. E o que nós temos são mortes praticadas por todos os dias, todos os meses, todos os anos, e isso, basta ver a série histórica aí de anos, não está promovendo segurança pública para ninguém, só está piorando a situação. Adilson, e quando você fala que a polícia não mata sozinha, além das instituições, tem a sociedade de uma forma geral, que parece que celebra uma cultura de vingança que às vezes é em detrimento da própria segurança, porque como você falou, o Lázaro preso, ele poderia inclusive relacionar outras pessoas às práticas de atos criminosos feitas por ele, mas agora com ele morto não é possível ou ficam muito mais difíceis as investigações nesse sentido. Como fazer, como reverter essa cultura da vingança e mostrar para as pessoas que isso reverte contra elas próprias, Adilson? O Glauco, nós vivemos, ou deveríamos viver, sobre a égide de um contrato social, onde nesse contrato as cláusulas estão muito bem postas, o que nós podemos e não podemos fazer, e o que nós queremos receber e o que nós não queremos receber, ou seja, o que nós podemos fazer com alguém e o que nós não queremos que seja feito conosco. Essas são as garantias do convívio social. O Estado é uma das partes desse contrato. E ele auxiliou a fazer a elaborar esse contrato. Ou muito mais do que auxiliou, ele até foi o responsável pela elaboração do contrato. A partir do momento que o Estado faz as regras e não cumpre as próprias regras, todos nós estamos vulneráveis, estamos em segurança. Inclusive esses cidadãos, que eu acho que são os idiotas, né? Que ficam apregoando que deve matar, sair matando por aí com medida de segurança. Eles esquecem que eles podem ser a próxima vítima. Ontem eu falei um órgão de imprensa e eu vou repetir. Esse policial que matou, os policiais que festejaram como se fosse um gol de Copa do Mundo, as pessoas que festejaram e que estão aplaudindo, não se esqueçam que eles podem ser, ou algum ente querido pode ser confundido com o marginal, pode ser eliminado, e depois vai ver que houve um equívoco. Aí eles não vão gostar que isso aconteceu com eles ou com algum ente querido. Então é a regra básica que nós temos que falar para essas pessoas. Quando as regras são quebradas, não há garantia para ninguém, porque tudo pode acontecer com todo mundo, né? E a regra básica é não queira para o outro o que você não quer para você. Eu não estou aqui falando religião, hein, Glauco? Que isso também é utilizado muito no viés religioso, viés bíblico, citações bíblicas. Não, eu estou aqui falando do quarto imperativo categórico que consta nos fundamentos da metafísica dos costumes do Immanuel Kant, que, numa maneira simples, a gente pode traduzir assim: não queira para o outro aquilo que pode se tornar regra geral e pode ser aplicado contra você. Ou seja, não deseje a execução do outro e, de repente, isso pode se tornar uma regra geral e isso pode ser aplicado contra você, contra a sua esposa, seu pai, sua mãe, seu ente querido, e aí você não vai gostar. Essa é a regra básica de convivência que nós devemos ter em mente. Nós só precisamos que o Estado que fez as regras cumpra as regras. Porque a partir do momento que ele não cumpre as regras, ninguém vive em segurança. Ninguém vive em segurança. E é isso que está acontecendo. Mas isso também não revela, Adilson, né? Quando você cita o imperativo categórico do Kant, que parte da sociedade brasileira, branca, de classe média ou rica mesmo, não se vê como alvo da polícia, já que cotidianamente a polícia tem um determinado tipo de alvo, que é a população negra e periférica, então não existe de fato essa empatia. Parte da sociedade brasileira quer, na verdade, que essa população seja mesmo eliminada. Eu sei que é até difícil falar isso, mas quando a gente vê tanto preconceito e tanta desigualdade no Brasil e essa total inação diante da violência policial, a gente não pode entender isso também, Adilson? Sim, eu acho que é uma leitura possível de fazer, sim. Eu acho que essas pessoas não se reconhecem
membros de uma sociedade, elas se imaginam membros de uma sociedade à parte da sociedade. Existe o nós e eles, né? Os cidadãos de bem e os outros, os amigos e os inimigos da sociedade, né? Esse estabelecimento do inimigo a ser combatido não é de hoje, né, Glauco? Que existe na nossa sociedade e tem dirigido a ação estatal e tem até direcionado cursos de ação de várias agências públicas que deveriam. Inclusive, quando falam em promover uma educação inclusiva, né? Quando falam em educação inclusiva, em minorias, nossa, parece que viram uma hecatombe nas escolas. Não pode, não pode promover igualdade para todos, possibilidade de acesso igual para todos, possibilidade de meios, de subir na vida, de melhorar na vida para todos. Parece que vira assim algo horrível, que existe uma despersonalização, existem segmentos da sociedade que não são considerados humanos e que merecem ser caçados e merecem ser mantidos em cativeiro, confinados em currais e ali ficar, né? E isso só tem piorado. Com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, eu acho que todas essas tensões e esses valores negativos que permeiam a nossa sociedade não é de hoje, eles ficaram visceralmente expostos. As pessoas estão exercendo isso sem qualquer temor, sem qualquer pudor, né? O que agravou ainda mais as relações sociais, o agravamento das relações sociais. E, infelizmente, a gente vê que só tende a piorar, porque esse discurso está ganhando força. Nós estamos vendo cada vez mais brasileiros contra brasileiros, acirrando uma apartheid e uma disputa interna que a gente não sabe exatamente como é que vai terminar. Adilson, queria agradecer demais sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, vamos nos cuidar, vamos cada vez mais remar contra a maré, contra a corrente, que é o que nos resta. Tentar manter, de alguma maneira, um pensamento crítico, independente e poder exercer isso, né? Glauco, cada vez mais, a vida da sociedade brasileira, a vida da nação brasileira está em perigo. É preciso fazer alguma coisa para que essa situação pare e haja uma reversão do quadro. E a urgência disso é cada vez maior, né, Adilson? Sim, sim. Nós conversamos aqui com o tenente-coronel aposentado da PM de São Paulo, mestre em Direitos Humanos na Faculdade de Direito da USP e doutor em Psicologia pela USP, Adilson Paes de Souza. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.